Boa tarde, eu sou a professora Melissa, diretora da APP Regional em Araçatuba. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Ari Brito aqui ao meu lado também, como um dos diretores da APP. E os meus alunos aí da Unitoledo, quero agradecer, né? E também porque a gente fez a identidade visual do Festap, parabenizá-los por esse trabalho aí full time. Ana Castelo Branco é a nossa convidada de agora, CCO da Impact Beyond. É assim que fala? Diversidade na comunicação, indo além da representatividade, é o tema. E a Ana é criativa, publicitária, com quase 30 anos de carreira, é redatora de formação e uma apaixonada pelas palavras. Trabalhou e atuou como diretora de criação em algumas das maiores agências do Brasil, como África, DM9DDB, W. Macan e VML e Young Humpton. Criou estratégias e campanhas para marcas nacionais e globais. Durante todo esse tempo, ganhou uns prêmios bem importantes, como Cannes Lions, New York Festival, London Festival, Ojo e Clube de Criação, entre outros. Querida, maravilhosa, vem aqui para palestrar com a gente, o palco é seu. Oi. Nem precisava de microfone, né, gente? Ah, desculpa. Já gravaram falando bobagem. Deixa eu só abrir uma água aqui. Então, quero começar agradecendo o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. É sempre muito gostoso poder falar. Eu gosto especialmente de falar para a plateia de estudante, né? Porque são vocês que vão construir aí o futuro desse mercado, e se eu puder contribuir um pouquinho para esse futuro, já fico muito lisonjeada. Falando de mercado de futuro, mercado publicitário, mercado de trabalho e futuro, uma tendência que tem se falado bastante é que as empresas e líderes devem abraçar a vulnerabilidade. Então, eu quero começar aqui dizendo que eu estou super nervosa. Já falei em eventos inúmeras vezes, mas eu não sei por que, desde o último que eu falei, e hoje eu tenho ficado muito nervosa. Eu acho que é por causa dos 2 anos e meio de trabalho online. Estou tremendo, gente. Então, eu acho que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, piorou a ansiedade de todo mundo, e esse contato aqui, cara a cara, ficou desaparecido. Então, estou tremendo. Dito isso, eu falei isso para ver justamente se eu me acalmo, se baixa. Respira. Boa, boa, boa. Então, eu vou começar contando inclusive, para me acalmar, eu trouxe também uma cola, tá? Que eu vou deixar aqui, se eu precisar. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, não para dar uma de publicitária egocêntrica que fica falando eu fui, eu sou, eu fiz, enfim, é só para a gente situar onde eu quero chegar. Então, um pouco como a Melissa falou, eu estou completando exatamente 30 anos de carreira este mês, em outubro de 2022, porque eu comecei em outubro de 1992. Mas eu comecei com 6 anos. Então, eu sou uma redatora, fui diretora de criação nessas agências que a Melissa comentou, mas eu sempre digo que diretora de criação é cargo, que o que eu sou mesmo é uma criativa e uma redatora. Nunca consegui ser aquela diretora de criação que só fica olhando o trabalho das pessoas e dando palpite. Enfim, sempre gostei muito de criar junto com a equipe. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui para falar de diversidade e inclusão. Como vocês podem observar, eu sou uma mulher branca, eu tenho origem privilegiada, tanto que foi essa origem que me permitiu começar nesse mercado publicitário há 30 anos atrás, porque, naquela época, a gente começava em agência de graça. Então, não quero diminuir meus esforços, foi punk, ainda mais sendo mulher, né? Há 30 anos atrás nesse mercado, continua sendo complicado hoje, imaginem há 30 anos atrás. Então, não quero diminuir, mas eu quero dizer que assim, o meu contato de verdade com o assunto diversidade e inclusão acabou de fazer 10 aninhos, que foi meu primeiro filho, o Matheus.
Nesse momento, eu tinha feito uma apresentação, que eu ia mostrar uma foto dele linda, gente, mas a minha apresentação ficou tão feia, né? Redator fazendo a apresentação, eu desisti, eu não trouxe. Uma foto linda, todo mundo ia fazer assim, oh! Mas aí depois vocês podem olhar no Instagram. Então, esse meu contato de verdade com o que é ser vítima de preconceito, com a necessidade da gente falar sobre diversidade e inclusão, acabou de completar 10 anos, dia 24 de setembro. Então, assim, o tema dessa palestra aqui é falar sobre representatividade, além da representatividade. Então, eu não quero diminuir a importância da representatividade, a importância da gente retratar grupos minorizados na comunicação. Só que a gente não pode se prender só a isso. A gente tem o papel também de cobrar as marcas que a gente atende, os clientes que a gente atende, que só botar uma carinha bonita de uma criança com síndrome de Down num lindo comercial emocionante de Natal não vai fazer diferença real para essas pessoas. Então, a gente precisa cutucar aquele case incrível de uma tecnologia incrível que foi inventada. Isso tem seu valor, eu não quero dizer que não tem, mas cabe a gente cutucar os nossos clientes para dizer: o que você tem feito de verdade sobre a causa? Quantas pessoas com essa deficiência ou outras você tem contratados no seu quadro de funcionários? Seus produtos são acessíveis? A sua comunicação é acessível? Eu tenho um caso muito bobo, gente, mas que mostra como é difícil. Uma vez eu fiz um desses comerciais emocionantes com pessoa com deficiência para o Natal, em que a protagonista era uma pessoa com deficiência visual. E, entre todo o pool de ações que eu falei para a marca, eu falei: você não pode só botar esse comercial no ar. Você tem que... Quantas pessoas com deficiência visual tem no seu quadro de funcionários? Até tinha um número bacana. Então, assim, falando de comunicação, o mínimo que você tem que fazer, dona marca, é, a partir de agora, nenhum post, nenhuma peça pode deixar de ter a hashtag para todos verem, nenhuma pode deixar de ter audiodescrição. E eu não consegui, gente. Uma jossa de uma hashtag para todos verem. Não foi implementada. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir fazer o ideal, mas eu acho que cabe a gente cutucar isso. E aí, como eu tenho certeza, né, que diversidade e inclusão a gente não constrói sozinho. É um trabalho coletivo. E um dos conceitos muito importantes para a gente observar é o conceito da interseccionalidade. Da superação, tem alguns conceitos que eu quero colocar aqui hoje. E aí, como eu não acredito que a gente vai mudar esse mercado, ou melhor, não vai mudar o mundo, eu acho que a gente tem que sonhar alto, a gente não vai mudar o mundo sozinho, eu trouxe uma convidada maravilhosa para dividir aqui o espaço comigo. Eu conheci a Camila trabalhando na consultoria Impact Beyond. Camila é fundadora da Creators Academy, ela é Global Shaper da ONU, ela é Young Leaders em 2020. Gente, a lista é enorme, vou tentar falar sem olhar na cola. Ela acabou de vir de Nova York, onde ela participou da Semana do Clima, falando na Columbia University, ao lado de Luciano Huck e outras lideranças mundiais. Então, Camila é uma voz brasileira que está ganhando um tamanho gigantesco no mundo inteiro. E, se a gente quer falar sobre assuntos como inclusão, diversidade, justiça climática e o que vocês quiserem, se tem uma pessoa inspiradora para falar, ela se chama Camila Camilo, e que, por acaso, também tem um primo com síndrome de Down, então também é minha aliada dentro desse assunto. Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, acho que a Aninha já apresentou, assim, mas todo ano eu separo uma parte da minha agenda para falar com profissionais da comunicação, inclusive. Em geral, eu faço isso em março, porque eu não tenho muita paciência em novembro. Eu acabo recebendo convites em novembro e falar: ai, gente, novembro o ativista quer descansar, assim, de verdade. Mas uma das coisas que eu acho que, só corroborando um pouco com o que a Aninha estava falando, a chave na mudança de comportamento de muitas das marcas com as quais a gente trabalha está no nosso processo criativo, assim. Quantas vezes eu cheguei, fui falar até com a agência mesmo, ou nas áreas de marketing dos nossos clientes e tal, e a gente vai conversar,
E aí alguém tem uma ideia genial de chamar uma mulher negra para aparecer, ou de chamar uma pessoa com deficiência. E eu falo, cara, muito legal essa pessoa estar representada ali. Mas eu tenho uma amiga que ela cunhou uma frase recentemente. Ela chama Lisiane Lemos. E ela falou assim, diversidade é convidar para a festa, inclusão é tirar para dançar. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar pela internet. Eu adicionei uma coisa para o finalzinho dessa frase, que é pluralidade é dançar como se ninguém estivesse te olhando. E eu acho que a gente tem uma amiga Flora que ela fala também sobre isso, porque a ideia é assim, a gente abre muitos espaços, a gente cria muitos lugares, a gente está abrindo espaço para muitas vozes, mas a gente está ouvindo todas essas vozes, né? Como que elas são representadas? Como que essas vozes ajudam a criar? Se tem uma coisa que tipo eu tenho visto, e assim, as pesquisas de organizações grandes no mercado, de consultorias grandes do mercado estão dizendo que quanto mais pluralidade a gente tem nos espaços, quanto mais diversidade a gente promove, a gente pode aumentar, tipo, inclusive lucro, assim, entre 25% e 35%. Então, a gente está falando que diversidade é bom para a produtividade, literalmente é bom para o faturamento das organizações. Então, ao negligenciar essa camada da sociedade participando ativamente, seja de um processo criativo, seja de um produto que está sendo finalizado, a gente está, inclusive, negligenciando grana mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu brinco que eu falo assim, gente, um dia já fui contra o capitalismo, hoje em dia eu entendi que eu tenho que trabalhar com ele. E aí, nesse processo de trabalhar dentro do universo que está falando, cara, tudo que a gente está vendo, a gente só está querendo aumentar o consumo, a gente precisa que as pessoas comprem e tal. Eu falei, eu vou continuar incentivando as pessoas a comprarem, mas a comprarem o quê? A comprarem como? Por quanto tempo? Elas vão fazer reuso daquilo que elas compram? Vai durar quanto tempo no universo? Parem para pensar que, tipo, eu... Posso contar uma história? Bom, eu acho que eu me explico melhor quando eu conto histórias. Maravilha. Recentemente eu visitei um museu muito maravilhoso, que é o Museu dos Relógios da Patek Philippe. Fica em Genebra, esse museu, e eles têm uma coleção com 500, tipo, uma coleção de 350 peças, mais ou menos. E tem alguns relógios com um pouco mais de 500 anos e ainda funcionando. E quando eu vi um desses relógios funcionando, na verdade, assim, eu falei assim, eu achei que era ilusão de ótica, que eu vi o ponteiro mexendo e falei, não é possível que isso aqui está funcionando. Está dizendo que isso tem 510 anos, não está funcionando. E aí eu fui conversar, ela falou assim, olha, estão aqui os nossos watchmakers, ficam três pessoas em salas pressurizadas fazendo manutenção nos relógios. E aí, conversando com eles e tal, eles me disseram, olha, a nossa profissão vai acabar, porque as novas gerações não querem aprender a fazer manutenção em relógios antigos. A Patek Philippe decidiu não fazer relógios eletrônicos, tipo, eles não têm relógios eletrônicos. E você não pode simplesmente comprar um Patek Philippe, porque um Patek Philippe é uma herança. Tipo, eles fazem background check. Eles querem saber assim, se a sua família vai cuidar daquele relógio que você está comprando. É o blockchain. É o blockchain. Eles fazem... Por quê? Porque a ideia, assim, cada peça é minimamente, tipo, milimetricamente pensada, preparada e tal. E aí, conversando, literalmente numa conversa sobre o tempo, me ocorreu que a nossa geração, e aí a minha geração agora, porque a Ana começou a trabalhar em 92, eu nasci em 92, eu tinha 6 meses. Ela tinha. Eu tinha 6 meses. Eu não sei vocês, mas a gente não tem produzido coisas para durar. Os nossos equipamentos... Tirando eu, né, Cami? Os nossos equipamentos têm obsolescência programada. Tipo, seu celular está programado para dar defeito em 18 meses e você tem que comprar outro e você não sabe onde descartar. O seu computador, se você der sorte de ter lá aquela marca com a maçã, tem uma obsolescência programada de 8 anos, mas em 8 anos, acabou, você precisa comprar outro. Então, ao fazer coisas que não vão durar, a gente não tem mais um compromisso em cuidar daquilo que não vai durar. E aí, quando a gente está comunicando para as pessoas sobre um produto ou sobre um serviço, a gente está dizendo para elas, olha, satisfaça a sua necessidade agora, mas não se comprometa com o futuro.
E eu acho que o convite para falar de diversidade é, se a gente não se preocupar com o futuro, as pessoas que vão estar nesse futuro estarão em condições muito piores do que as que elas vivem hoje. E aí eu acho que é um conceito que talvez vocês estejam estudando bastante, que é esse human-centric. A gente precisa mesmo colocar as pessoas no centro de todas as coisas que a gente está produzindo. Sejam elas peças publicitárias, sejam elas produtos ou serviços. Acho que é isso. Obrigada, Cami. Eu quero puxar um gancho de uma coisa que você falou, que é sobre dinheiro, que isso não trazer diversidade é negligenciar, inclusive, o lucro. Que tem uma coisa que é muito interessante, né? Várias vezes eu participei ou eu observei aquela campanha muito emocionante para o Natal, aquela campanha muito emocionante para o Dia das Mães. Eu vou falar muito sobre síndrome de Down, porque é a causa com a qual eu me identifico e participo no dia a dia. Então, você vê aquele comercial lindo, mas, na hora que você vai ver uma campanha que vai apenas divulgar que esse sabão em pó lava mais branco, que esse creme previne as cáries, essas pessoas não estão. E isso é de uma burrice tremenda, porque, assim, se você parar para... Primeiro, que é a prova de que é realmente um social washing tremendo, tremendo. E eu vou dizer para vocês, gente, é que eu não quero expor, mas, assim, eu participei ativamente disso, de fazer uma campanha muito grande, muito emocionante, que repercutiu muito sobre síndrome de Down, e, em seguida, eu tinha que produzir toda a campanha global dessa marca. Eram mais de 120 assets para as redes sociais. Eu queria incluir crianças com síndrome de Down e uma pequena porcentagem ali para falar sobre shampoo. E eles não me deixaram. Eu falei, mas vocês acabaram de fazer aquilo lá? Eu vou fotografar 50 crianças do mundo inteiro e eu não posso incluir 2 com síndrome de Down? Não. Enfim, o que eu quero chegar aí do lucro, né? Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 20% da população com algum tipo de deficiência. Se a gente lembrar que essas pessoas têm pai, mãe, tios, amigos, vizinhos, colegas, olha o tamanho desse mercado consumidor. E o mercado da deficiência intelectual, especialmente, é um mercado muito unido. Então, quando eu represento uma pessoa com síndrome de Down, a gente tem toda a causa do autismo junto, todas as causas das síndromes raras juntas. Então, você mobiliza, olha o tamanho do mercado consumidor que a gente está negligenciando no dia a dia. Eu acho que tem um entendimento errôneo de que, se você tem uma deficiência, você não consome, você não tem aspirações, não tem família. Ou, se você é uma pessoa que veio da favela, você também não consome. E você é invisível, né? Eu brinco assim, gente, tirando a pandemia, tá, em que as favelas do Brasil, as pessoas mais morreram do que consumiram, mas até 2019, anualmente, o mercado da beleza nas favelas movimenta aí, tipo, 20 bilhões de reais todos os anos. E essas pessoas não se viam nos produtos, essas pessoas não se viam nas novelas, elas não se viam no lugar nenhum. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, que é o que eu falo, que é um momento de despertar. Então, está todo mundo falando sobre isso. E aí, assim, vocês já repararam que até os bancos de imagem deram uma melhorada? Agora tem mais cor nos bancos de imagem, eventualmente. Você encontra mais bancos de imagem especializados e etc. Que há 5 anos atrás a gente não encontrava de jeito nenhum. Assim, tipo, não tinha. E óbvio que esse é um movimento, especialmente vindo dos Gen Zs, da galerinha que está começando a consumir agora, que é um pessoal com uma visão... Eu acho que essa galera já veio com um drive diferente, assim, já nasceu diferente. E aí, ao fazer essa cobrança, obviamente a gente está se propondo. O lance é, beleza, eu, sei lá, contrato uma pessoa negra para trabalhar, ou contrato uma pessoa com deficiência, mas eu não adapto o lugar que eu contratei para essa pessoa trabalhar. Eu não treino as pessoas que vão trabalhar com ela. Tipo, eu não dou letramento racial, eu não dou letramento social para as pessoas que vão conviver com essa pessoa. E aí, o que acontece? Aí eu torno aquele ambiente um ambiente hostil para aquela pessoa. E, ao invés de ajudar ela a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, eu crio um problema para a saúde mental dela. Aí vale ressaltar que os profissionais de comunicação são alguns dos que mais reclamam de burnout no Brasil. A gente tem agora, né, a lei do burnout que foi sancionada. Então, vocês, estudantes de comunicação, fiquem atentos a isso. Não vale a pena você virar todas as noites da sua semana para entregar alguma coisa. Assim, eu já percebi que nenhum cliente vai morrer, mas todo o prazo é para ontem. Eu acho que, falando
falando aqui com vocês que estão começando a carreira, eu sei que, às vezes, parece que o cliente é a única coisa que importa. E, normalmente, a agência vai falar que é. Só que, se você não estiver bem no dia seguinte, tipo, se você não se alimentou, se você não fez... Eu não posso falar muito de advocar para exercícios físicos, mas se você não se movimentou, se você não se cuidou, se a sua terapia não está em dia, tipo, não tem campanha que você crie que vai ficar de pé, sabe? Tipo, eu acho que a gente é prova disso. Toda vez que a gente está melhor com a gente mesma, os produtos que a gente gera, o que a gente pode entregar para os nossos clientes são muito melhores, assim. Então, e cara, escritório legal, mesa de ping-pong e geladeira com cerveja não é benefício, entendeu? Tipo, acho que isso precisa estar posto, assim. É legal ter, mas isso não é o que faz a diferença. Assim, tipo, a diferença é você estar num lugar em que as pessoas reconhecem aquilo que você está falando, que elas ouvem a sua ideia, mesmo que elas não acatem a sua ideia, mas elas te escutam e, tipo, tem um espaço para isso. E eu acho que vocês estão chegando agora nas agências com a possibilidade de mudar a forma, tipo, no bottom-up mesmo, sabe? Porque eles vão precisar daqui, tipo, 3 anos, 1 ano promover, 2 anos promover. Então, a cultura... vocês podem começar a estabelecer. Eu acho que agora, a Aninha pode falar mais, assim, mas ela veio de uma... ela viu a cultura da publicidade do Brasil mudar nos últimos 30 anos. Mas a gente está num momento que é tipo um momento de virada da história. Se vocês que vão assumir muitas dessas posições agora não mudarem a forma como vocês lideram ou querem ser liderados dentro das agências, a chance de vocês só perpetuarem os ambientes hostis e terem mais burnout, mais problemas de saúde mental, só vai aumentar. Então, acho que a gente tem que se cuidar nesse processo também. Uma vez eu preciso pegar um gancho de uma coisa que você falou que é muito engraçada, contando histórias também. Eu lembro uma vez, assim, aqueles fins de semana enfiado na agência, que era para criar para uma marca de carros 4x4, e era o ar livre, vá a vida, porque a estrada, e todo mundo enfiado na agência. A vida acontece lá fora, e a gente tudo enfiado na agência no domingo, né? Mas aí eu também, pegando seus ganchos aqui, mudando de assunto, também tem um conceito muito importante da gente falar, quando fala de representatividade, que é a interseccionalidade, né? Que é a gente lembrar que muitas pessoas são atravessadas não só por um ponto que a coloca dentro de um grupo minorizado. Dentro da causa da síndrome de Down, tem um ponto muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma lenda que diz que não existem pessoas negras com síndrome de Down. E isso é uma grande mentira. A síndrome de Down atravessa todas as etnias na mesma proporção. O que acontece é que essas pessoas são invisibilizadas, elas não são vistas. E uma lenda como essa, gente, não é só uma afirmação que está errada. Essa afirmação impacta diretamente na expectativa de vida dessas pessoas. Porque o que a gente não vê, a gente não sabe que existe, a gente não se importa e a gente não cuida. É fato. Uma pessoa negra com síndrome de Down tem uma expectativa de vida metade de uma pessoa branca. Hoje, uma pessoa branca com síndrome de Down tem expectativa de mais ou menos 60 anos. Uma pessoa negra não chega a 30. Eu até quero recomendar para vocês um projeto onde eu sou voluntária, para vocês darem uma olhada, acompanharem. Ele se chama Invisibilidown. Está em todas as redes sociais. É do fotógrafo Tiago Ribeiro. Eu sou voluntária como uma pessoa que dá uma assessoria de comunicação para o projeto. E exatamente, é um homem ativista, um homem negro, pai do Noah, que tem 3 aninhos, acho que o Noah está com 2 ou 3 aninhos. E ele se deparou com essas afirmações, né, de que não existem pessoas negras com síndrome de Down. Ele se aprofundou em como isso realmente afeta de verdade a vida dessas pessoas. E aí ele tem esse projeto fotográfico que a gente está querendo tornar bem grande e viajar o Brasil com ele. E para a gente lembrar que também as pessoas com deficiências também têm o direito de exercer sua sexualidade. E muitas delas se identificam como LGBTQIA+. Boa. Tem uma... Adoro histórias, adoro histórias. Eu chego nos espaços e aí eu percebi que agora eu não tenho mais a possibilidade de não ser vista, porque eu assumi um dress code que tipo não tem como, é ponto de referência. Mas existia assim
nesse lugar, enquanto mulher negra, com tranças e com uma identidade étnica mais visível e etc., é uma coisa muito recente, tipo, para mim. Eu até estava falando para a Aninha um pouquinho antes, que eu evito, por exemplo, fazer muitos workshops e palestras relacionadas à diversidade especificamente, porque energeticamente me custa bastante. Porque às vezes eu tenho que responder perguntas que são muito óbvias, e eu falo, ai, caramba, a ativista está cansada, né? Mas, por outro lado, o processo de educação precisa acontecer, ainda mais quando a gente está falando com profissionais, etc. E eu estava nessa semana do clima em Nova York, uma coisa à parte na minha vida, assim, eu nunca imaginei que... Primeiro, eu não tinha visto para os Estados Unidos. Eu aprendi a falar inglês faz, tipo, 1 ano, assim. E eu sou filha da educação não formal. Então, tipo assim, imagina, todo mundo que estava lá discutindo o mercado de carbono, o caralho a 4, só tinha estudado nas melhores universidades do mundo, brasileiros e tal, a grande maioria. E aí é muito louco. Foi um evento incrível, um evento feito por brasileiros, para brasileiros, em inglês, na Colômbia. E aí, alguns dos painéis eram em português, inclusive o meu. No primeiro dia que eu cheguei lá, e, gente, eu cheguei lá assim, com esse cabelo, com as roupas coloridas. A minha roupa diz várias coisas sobre mim para vocês. Uma, que eu estou no meu processo de descoberta racial bem profundo. Fala um pouco sobre a minha religiosidade, a minha conexão com os povos indígenas. Fala para vocês que eu sou uma mulher bissexual. Vocês vão olhar e essas informações vocês vão ter pela minha existência. No meu primeiro dia desse evento, ninguém me viu. Algumas das pessoas desse evento passaram por mim direto. Outras pessoas viraram quando eu estava na direção delas. Enfim, e eu estava no line-up do lado da foto do Luciano Huck. Tipo assim, não estava, tipo, não era uma pessoa que elas não sabiam quem estava lá. Beleza. Fui para falar. Meu painel aconteceu. Depois que meu painel aconteceu, é muito louco, mas 50% da audiência do evento fez uma fila para conversar comigo. E aí, o que isso me traz? Tipo, foi incrível, eu conheci pessoas maravilhosas, mas a gente só vê aquilo que, tipo assim, só vê de verdade, né? Uma coisa assim, eu vejo passar, mas eu presto atenção quando alguém mais relevante do que eu, tipo, aponta do lado. Ou quando eu preciso silenciar para escutar de verdade. E aí eu estava no palco com o Luciano, mas também com uma outra ativista, a Samela Sataremaué, que é uma ativista indígena, e com a mediação do Brian Winter, que é um jornalista. Essa conversa inteira era sobre a Amazônia. A única pessoa da Amazônia no painel era a Samela. Eu sou uma pessoa de São Paulo que tem um trabalho constante lá, o Luciano vai muito para aquela região e etc. E aí, quando as pessoas vieram falar comigo depois, nossa, porque você falou coisas maravilhosas e não sei o quê. E aí eu estava discutindo com uma amiga no final, assim, né? Ela falou, aqui eu tô sentindo que eu toda vez preciso dar um pitch de 10 anos da minha vida para alguém me validar. Alguém aqui já sentiu que você precisa contar um monte de resultado para alguém te escutar? Se você é mulher, então... Tipo, se você não tem, sei lá, se você não está com crachá da firma, ou se, tipo assim, não tem alguém que te apresenta primeiro, parece que você tem que ficar dando número, resultado e não sei o quê, para alguém pensar se te aceita escutar. E aí ela virou para mim e falou assim, mas isso não está acontecendo com você, está todo mundo falando com você. Eu falei assim, então, é que você não viu ontem, que algumas, principalmente das pessoas que vieram falar comigo, tinham passado direto por mim, ou tinham evitado sentar do meu lado para conversar. Mas depois que eu estava no palco com um cara famoso, todo mundo queria conversar comigo. E aí eu acho que tipo, a gente tem um papel que é realmente de construir pontes, assim, e de diminuir essas distâncias. Vocês têm na mão a ferramenta que eu acredito que é a ferramenta que pode, mais rápido, mudar o comportamento das pessoas. O meu projeto mais recente, eu estou falando muito, né, Aninha? Me corta. O meu projeto mais recente chama Creators Academy. Camila, você quer montar uma agência de influenciadores digitais? Não. Mas o que eu quero fazer com a Creators Academy é criar um espaço onde pessoas que criam conteúdo se conectam profundamente com os assuntos que são relevantes e que são de interesse comum.
E aí, o que a gente fez? A gente pegou 50 influenciadores e levou todo mundo para a Amazônia. Camila, você já trabalhou com influenciadores na sua vida? Não, mas eu já trabalhei com a Amazônia e eu trabalho com pessoas, então eu achei que pessoas e Amazônia era a mesma coisa. Tirei deles as páginas do Instagram e o acesso à internet. Falei, aqui vocês são pessoas. Eles surtaram nas 4 primeiras horas sem internet, é um fato. Mas o que eu quero dizer com uma comunicação sendo um drive de mudança de comportamento? Quando eu trabalho com um impacto positivo, e a gente usa uma ferramenta chamada teoria de mudança. O que é a teoria de mudança? Nada mais é do que uma visualização do impacto que você quer gerar. O problema é que o caminho de intervenção até esse impacto que você quer gerar inclui comunicação, sempre, mas o caminho de intervenção, ele mede impactos de curto, médio e longo prazo. O longo prazo é mudança de comportamento, e ela é sempre visualizada em 10 anos. Tipo, a partir de 10 anos. Entre 5 e 10, a partir de 10 anos. E quando você vai ver os estudos de comportamento da sociedade, o comportamento de consumo, o comportamento, tipo, hábitos de construção, hábitos alimentares, em termos de sociedade, essas mudanças elas são sempre muito longas. O problema é que a floresta amazônica não tem 10 anos. O cerrado brasileiro não tem 10 anos. As mudanças do clima não têm 10 anos. Falei, cara, como é que eu acelero o comportamento, tipo, a mudança de comportamento das pessoas? E aí, aquela máxima das campanhas de comunicação, awareness, engajamento, conversão. Falei, cara, eu vou pegar isso aqui e vou tentar trazer para a galera do clima, porque eles só conversam entre eles. Eu falei, cara, como é que eu aumento, como é que eu aumento o volume de discussão? Como é que eu aumento a awareness? Aí eu falei, cara, eu vou fazer igual a galera faz, igual os publicitários fazem. Só que eu falei, bom, não dá para campanha no jornal, as pessoas não vão comprar para mudanças climáticas. Campanha na TV, Pantanal está acontecendo, mas as pessoas não estão falando da mudança do clima no Pantanal. Elas estão falando da Juma e dos treta da novela. Aí eu recebi uma pesquisa que dizia assim que o Brasil tem mais influenciadores digitais do que dentistas e engenheiros civis. Eu falei, bom, essas pessoas estão moldando a mente dos novos consumidores. É com elas que eu preciso falar. Acho que a função de quem comunica é encontrar aqueles 20% early adopters, hard users, super consumidores que vão criar uma onda, sabe? E aí eu falei, pior é que eu bati na porta de um monte de gente. E aí as marcas me diziam, você nunca fez isso, a gente não vai por dinheiro. Eu encontrei um financiador que não queria que o brand dele aparecesse, tipo, porque é uma ONG que recebe grana internacional e tal. Falou, olha, você pode colocar lá a gente como patrocinador, mas a gente não faz questão, tipo, não tem muita contrapartida. Realiza. Melhor dinheiro do mundo, né? E aí, a gente foi. Em uma semana, gente, eles tinham acesso restrito à internet, mas a gente teve um alcance de 3,5 milhões de pessoas. Falando sobre a Amazônia. Tipo... E, Camila, isso já mudou a forma como as pessoas falam da Amazônia no Brasil? Obviamente não, mas eu provei o meu ponto, que era usar o caminho da comunicação através dos influenciadores digitais para aumentar o volume de discussão de um tema que é importante para a sociedade, e aí, seja esse tema diversidade, seja esse tema justiça climática, seja esse tema Amazônia, whatever, funciona. E aí, agora, o que a gente precisa é criar mensagens, mas não só criar mensagens, é co-criar mensagens. Tipo, eu não levei qualquer influenciador digital para a Amazônia. Peguei desde o Arejuruna, que é um comunicador indígena que mora no coração do Xingu, a Raquel Apolônio, que é tipo uma influenciadora do mundo fitness que mora tipo no Rio de Janeiro e é surfista e tal. Em que outro lugar esses dois mundos se cruzariam? E eu acho que vocês têm o poder de fazer isso, sabe? Para cada nova campanha que você cria, para cada novo produto que você cria, a possibilidade de aproximar mundos que jamais conversariam. É isso. Bom, acho que a gente tinha combinado aqui que a gente ia falar um pouco e abrir para um bate-papo, né? Acho que a nossa intenção desde o começo aqui não era bem uma palestra, era muito mais um bate-papo mesmo. Quem gostaria de começar? Não vou nem perguntar se tem perguntas, né? Porque com certeza tem. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Sou o Thiago. Primeiramente, muito obrigado, foi incrível. Eu gostaria de... Assim, é mais uma pergunta realmente de uma questão de uma visão mais de futuro. Como eu
pessoa que está inserida em âmbitos nos quais eu não tenho tomadas de decisões, como uma empresa que eu trabalho ou a faculdade que eu faço. Como eu inicio alguma coisa? Qual seria o meu primeiro passo para ajudar, para trazer esse tema para que mude alguma coisa no ambiente que eu estou? Porque, obviamente, eu não posso chegar na faculdade e fazer grandes coisas de primeira, muito menos meu trabalho, porque eu não sou, sei lá, o CEO, o diretor, nem nada. Mas qual seria o meu primeiro passo para trazer isso? Porque a diversidade, eu estou incluído nela, né? Sou um homem gay, sei que tenho minhas... eu sou privilegiado, tenho meus privilégios por ser branco, todo mundo sabe disso, mas ainda assim estou inserido na diversidade. E esse sempre foi um tema que eu sempre gostei de tratar por isso. Mas qual seria o meu primeiro passo, não sendo tipo a pessoa que vai conseguir trazer para todo mundo necessariamente? Bom, falando em termos de universidade, eu não sei, mas eu acho que vocês têm liga de empreendedorismo, enfim, grupos de Agência afinidade. experimental. Agência tem, né? Eu acho que é um primeiro caminho. É um primeiro caminho. Por exemplo, uma vez, nessas ligas, agências experimentais que vocês podem ter, cara, a gente vai montar um time que seja multidisciplinar. Ou a gente vai, sei lá, entender se vocês podem trazer. Procurem projetos sociais de comunicação que vocês podem colaborar. Então, por exemplo, e aí cruza o caminho, sabe? Tipo, eu gosto de falar para as pessoas que a distância para quem não tem acesso da distância de quem tem acesso é a mesma. Então, quem tem acesso que tem que fazer o caminho até o outro, sabe? E aí, cara, sei lá, tem um projeto que chama Criar, e eles ficam na Zona Sul. Tipo, é uma galera que está fazendo produção audiovisual, podcasts, uma galera preta na favela, na Zona Sul de São Paulo, não está muito longe de vocês, mas que vocês podem fazer, tipo, intercâmbio, sabe? Você pode, por exemplo... E aí tem uma pesquisa da Universidade de Princeton que é crianças pobres que se relacionam com crianças de classe média têm mobilidade social aumentada em 5 vezes. O que eu quero dizer com isso? Que se vocês passarem a conviver com essas pessoas que não têm acesso ao universo de vocês, vocês estão contribuindo para a mobilidade social dessas pessoas. Esse é o primeiro passo no nível individual. Para a universidade, eu não tenho dúvidas de que os projetos podem ficar muito mais legais se vocês conseguirem trazer pessoas que estão de fora. Aí vai desde, por exemplo, se a universidade anunciou um programa de bolsas, por exemplo, vocês podem questionar, tipo, qual que é o percentual de diversidade nesse programa de bolsas? Vamos ajudar a buscar ativamente, no nível universitário. Individual, fala, Cami, estou fora da faculdade, estou fora do trabalho, o que eu posso fazer enquanto pessoa? Eu começo sempre, tipo, me cercando, tipo, eu olho os lugares que eu tô, tipo, eu sinto falta de uma pessoa preta no lugar que eu tô, eu começo a questionar esse lugar. Tipo, os rolês que eu vou são rolês que não são diversos, eu mudo o padrão e troco de rolê. E olha que eu sou uma pessoa preta, gente, que em geral eu sou a única pessoa preta nos lugares em que eu tô. Por quê? Porque o acesso até os lugares que eu tô tentando chegar na minha vida, ele é mais difícil mesmo. Então eu sempre tô questionando no nível individual. Aí quando a gente volta para o trabalho, minha primeira sugestão é fazer parte dos grupos de afinidade. E se não existe um grupo de afinidade na sua agência, ou na empresa que você trabalha, é propor que ele seja criado. Tipo, porque no final das contas a gente precisa começar a falar sobre o assunto. Então, tipo, poxa, tô vendo que onde eu trabalho tem uma comunidade LGBTQIAP+ grande. Essas pessoas em geral, a gente em geral precisa de espaço para conversar. Tipo, e aí você muda um processo depois, sabe? Eu acho que o primeiro lugar de novo, é aquela máxima das campanhas. Awareness, engajamento e conversão. Primeiro, tipo assim, faz as pessoas conversarem. Entra para o grupo de afinidade, etc. Depois, se essas pessoas que estiverem fazendo parte do grupo de afinidade estão em posições maiores do que você, elas podem começar a gerar transformação, influenciadas por você. E aí, por último, a primeira vez que você for promovido, gato, tipo assim, quem que eu vou... Posso escolher meu assistente? Posso escolher... E aí, posso escolher o estagiário que vai trabalhar comigo, a estagiária que vai trabalhar comigo? E aí tá na sua mão trazer uma pessoa diversa, tipo, para fazer parte, entendeu? Quem mais? Tinha aqui? Vamos aqui. Boa tarde, obrigada pela palestra, gente. Eu tô meio nervosa, então desculpa se eu falar alguma besteira. Mas eu queria pedir, na verdade, um posicionamento de vocês com esse repertório, né, que vocês têm, que é simplesmente maravilhoso. Mas eu sei que foi um assunto já no Brasil que
foi trazido há um tempo atrás. Mas eu queria ouvir sobre o que vocês acham disso, que é sobre a apropriação cultural no Brasil, por sermos um país muito misto e o limite disso, nós como comunicadores e como as pessoas que produzimos essa comunicação, qual o nosso ponto de poder trazer isso, até onde a gente pode falar, até onde a gente pode comunicar. Tá, eu acho que essa resposta eu também vou ter que passar para a Cami, mas eu vou, para não sobrecarregar. Sobre apropriação cultural, eu acho que eu não tenho uma fala muito embasada para te responder. Acho que a Cami vai saber falar muito melhor que eu. Mas essa questão ela esbarra muito no meu sentimento aqui, ela esbarra muito no que eu falei antes, das marcas se apropriarem da causa da síndrome de Down, da deficiência, nos momentos de Dia das Mães, Natal, e esquecer completamente dessa causa no dia a dia da comunicação, no dia a dia do trabalho, nas suas contratações. Então, eu acho que são duas coisas que se esbarram muito. E é isso. E eu acho que o mercado de comunicação continua nesse lugar de um social washing. Se a gente for falar de washing, gente... outro dia eu escrevi um texto no LinkedIn que era exatamente sobre o downwashing, porque justamente por isso tinha eu às vezes dou consultoria de graça mesmo para grandes agências e para grandes marcas. Não devia fazer isso de graça, mas eu faço porque a causa é importante para mim. Ana, a gente está fazendo uma campanha aqui com uma pessoa com síndrome de Down. Você pode dar uma olhadinha como é que está? Está tudo certinho? Aí eu olho, enfim, opino, falo o que devia mudar, o que não devia. E aí nesse caso especial, que foi... Março é uma beleza, gente. Março é o novembro da Cami. Março, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. As campanhas estão lindas. Então, era uma campanha para março. Eu aprovei e falei, então, aproveitando que eu estou dando essa consultoria aqui para vocês, é o seguinte, eu apoio uma ONG que ensina arte para jovens com síndrome de Down e a gente está numa situação bem complicada de grana. Quer contribuir, não? Nunca mais me responderam. Nunca mais. Então, eu acho que são assuntos que se esbarram um pouco. Boa. Quando a gente vai falar sobre apropriação cultural, eu acho que tem 3 elementos principais. O primeiro elemento é um elemento tipo estético. O segundo elemento é um elemento de comportamento. E o terceiro elemento é um elemento tipo, que eu considero, a maioria das pessoas não consideram, mas é literatura, para mim. Quando a gente vai falar de apropriação cultural, e aí a gente vai falar de miscigenação, especificamente de povos negros no Brasil, a comunicação sempre esbarra no ponto estético, do tipo, vou usar essa estética porque ela é muito legal, sem considerar como uma comunidade pode se sentir com relação a isso. E eu tenho meus momentos. Ora eu acho que muita coisa é apropriação cultural, ora eu acho que não. E aí eu vi um meme esses dias, eu adoro me educar por memes. E aí, ele é estadunidense, e ele perguntava, tipo, ele estava passando pela estadunidense. Ele estava passando, assim, tipo, estava numa universidade dessas bem cool, assim, em Nova York. E aí ele estava vestido com roupas típicas de mexicanos, assim, aquele chapéuzão, maracas e etc. E aí ele perguntou para os alunos da universidade, você acha que isso aqui é apropriação cultural? E aí um perguntava, mas você é mexicano? E ele dizia, não, então é apropriação cultural. E aí o outro, você acha que isso aqui é apropriação cultural? Você se sente desconfortável comigo vestido assim? E aí o outro jovem falou assim, você entende como é essa cultura e por que essa cultura existe, não sei o quê? E então eu me sinto desconfortável com você sendo um homem branco usando isso daí. Beleza. Corta para esse cara indo para um bairro mexicano, com a mesma roupa, perguntando para todos os mexicanos se eles achavam que aquilo era apropriação cultural e se eles estavam desconfortáveis ou eles estavam confortáveis com aquilo. E aí a primeira pessoa que respondeu falou assim, por que você vestiu? E aí a pessoa respondeu, porque eu gosto. Falou, então eu não me sinto desconfortável. Esse é um ponto. Quando a gente está falando de... E aí lembra que eu falei que tem um outro componente, que é o componente do comportamento? Quando a gente está falando, por exemplo, de estética africana ou afrocentrada, a gente está falando de uma estética que foi construída por séculos para identificar uma população que sempre foi tipo, criminalizada, marginalizada. E aí, então, se você olha uma mulher negra de dread e você fala que aquilo é feio, e você vê uma menina branca, loira, de dread, e você fala que aquilo é bonito, isso é apropriação cultural.
quando você discrimina a origem, mas numa outra estética que parece muito bonita para os teus olhos, aquilo é maravilhoso. É o que aconteceu recentemente com uma marca que pega estampas africanas e colocam numa modelo branca que nunca se conectou com nada relacionado à raça. E eles podiam ter usado essa mesma roupa, essa mesma modelo, num contexto diferente, co-criando aquela campanha com mulheres negras, por exemplo, fazendo com que aquela influenciadora criasse um caminho de discussão sobre raça, e aí ela usasse a roupa depois. Tipo, tem caminhos para fazer isso. E aí o que eu falo é, toda vez que você veste algo, ou que você usa a estética para se comunicar, a mensagem que você está dando para as pessoas é, tipo, isso daqui é massa e você também pode usar. Ou, tipo, você deveria usar. Só que se eu vejo uma coisa que as mulheres, que tipo, as minhas ancestrais usaram, sendo descaracterizada numa modelo que não tem nada a ver comigo, e aí aquilo é considerado bonito, e quando eu uso, tipo, eu sou bloqueada do rolê, tem alguma coisa errada. E aí eu acho que o papel de quem está co-criando campanhas, etc., é sempre se questionar se, eu escolhi uma modelo para fazer essa campanha. E aí eu vou falar, por exemplo, sobre moda indígena. E aí eu escolho uma modelo não indígena procuro uma modelo, tipo, como é que eles falam? Como é que é? É andrógena que fala? Né? Que a pessoa não tem muita cara, tipo, não tem uma etnia muito definida na cara dela. Você fala assim, eu vou botar um look aqui e vai caber. Essa pessoa vai se passar por isso. Só que se eu não entendo o porquê... Por exemplo, tipo, eu sou uma mulher negra, tenho me dedicado a entender os estudos das religiões africanas, mas eu estou usando um muiraquitê, que é um objeto indígena de proteção. Tipo, isso daqui é apropriação cultural? Se eu não entendesse nada, eu fosse simplesmente numa loja de artigos e comprasse e estivesse usando aleatoriamente, poderia ser. Mas eu sei o porquê eu estou usando, eu sei de quem eu recebi. E aí eu acho que a diferença na apropriação cultural está aí. Tem um livro do professor Sidney que é maravilhoso, que chama Apropriação Cultural, está na coleção Feminismos Plurais, vale a pena ler. E aí, quando eu penso em apropriação cultural na comunicação, eu falo assim, cara, a gente sempre pode construir mensagens com um lastro, sabe? Não precisa ser só a mensagem final da modelo vestida ou trançada e etc. Você pode preparar essa campanha antes, sabe? Tem uma coisa que no Brasil a gente precisa discutir quando a gente fala de raça, que é colorismo. Existem pessoas negras com mais aceitabilidade e passabilidade nos lugares do que outras. Eu não sou uma pessoa negra ignorável. Eu tenho a pele razoavelmente retinta, eu uso os meus cabelos trançados, os meus traços têm um fenótipo muito marcante. Agora, se você, por exemplo, colocar do lado a minha irmã, se ela fica sem tomar sol e ela alisa o cabelo, ela passa por todos os lugares. Tipo, aí eu viro e falo assim, ai, Camila, mas fora do Brasil ela não seria uma mulher branca. Então, mas o contexto social, e aí eu acho que é isso que a gente precisa explicar, que tudo no Brasil a gente precisa pensar no contexto social das coisas, sabe? Tipo, eu usar um cocar não faz nenhum sentido. Por que no dia dos povos indígenas a gente faz as crianças usarem cocar na escola? Tipo, não faz sentido, porque elas nem sabem que, tipo assim, que os povos indígenas do Brasil foram exterminados. Então, eu acho que quando vocês escolherem comunicar sobre uma etnia ou sobre um grupo minorizado que tem uma característica cultural muito forte, a minha sugestão, assim, em todos os sentidos, questionem se vocês estão tendo apoio de pelo menos uma pessoa dessa cena como consultora, sabe? E, de novo, tipo, se as pessoas usam porque elas gostam, porque aquilo faz bem para elas, não é apropriação cultural. Agora, se elas usam e nelas a estética é tida como boa, e em quem criou, em quem deu origem, aquilo é feio, é menosprezado e etc., isso é apropriação cultural. Então, é nesse lugar que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Só para não perpetuar esse tipo de mensagem. Gente, a gente está com o horário estouradíssimo, né? Tem algumas pessoas ainda que pediram aqui para fazer pergunta, mas a gente precisa encerrar o painel, porque agora às 15 horas a gente tem a questão da transmissão, tem os painéis. Tá? Então, eu vou pedir para as pessoas que têm perguntas, para direcionar direto, porque aí agora a gente vai liberar o espaço. Então, uma salva de palmas para elas. Obrigado pela presença. Parabéns.
né? Um tema super importante. É muito bacana deixar registrado, né, que esse ano que a gente está retomando com o presencial, né, durante todo o final de semana teve muito, né, tratamento desse assunto, né, nas suas diversas nuances, tal, porque é muito importante, até porque a gente sabe que publicidade, né, publicidade e propaganda, está formando opinião o tempo inteiro, então não só nas campanhas, mas também aqui, né, essa discussão, então, assim, desde sábado de manhã, durante, inclusive, os eventos, os podcasts que a gente realizou, sempre essa discussão é muito importante, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. A gente vai liberar para poder fazer a troca dos painéis, porque agora a gente está chegando na reta final, agora a gente chega para o último painel, né, que a gente vai ter a troca aí das salas e tal, e aí, na sequência, a gente vai ter o prêmio do jingle e toda a parte de encerramento aí do evento, tá bom? Obrigado, gente.